Então, Nós estamos esperando o pessoal entrar um pouquinho, mas hoje a gente vai aguardar. falar pós-Covid, né, gente? Quem teve Covid, vale a pena assistir essa live, porque o que se pode fazer depois, né, do pós-Covid? Quais são os sintomas, né? Vamos nos apresentar primeiro, né? Eu me chamo Adriane Borges, sou fisioterapeuta dermatofuncional, tenho especialização na medicina chinesa, com formação em microfisioterapia, dermatofuncional. Tenho uma clínica de estética que leva o meu nome em Joinville há mais de 30 anos. E às vezes o pessoal pensa assim, mas o que essa mulher vai falar de pós-Covid? Vai falar de doença, vai falar de tratamentos alternativos. A clínica Adriane Borges está voltada à saúde, à beleza e ao bem-estar. Então, assim, e com certeza a gente só tem beleza se a gente tiver saúde, né? E bem-estar se a gente tiver saúde e beleza. Então, não tem tudo está interligado. Não é verdade? Exatamente, tudo vai se ligando. Então, e eu tenho o prazer de ter parceiros, né, maravilhosos, profissionais que realmente, assim, estão preocupados com o outro, estão sempre se atualizando, sempre estudando, sempre fazendo novas formações. E um deles é você, né, Luiz? Eu já perdi as contas. Quantos anos a gente tem essa parceria? Olha, eu acredito que pelo menos uns 4. Uns 4, né? Porque foi logo depois, né, que a gente se conheceu. Nós nos conhecemos numa sala de estudo, tendo a formação de microfisioterapia. E depois disso eu convidei você para trabalhar aqui, né? Uhum. E foi um acerto, gente. Foi a melhor coisa que eu fiz. Então, vamos falar um pouquinho dos sintomas, né? Claro. Eu vou... Mas peraí, deixa eu me apresentar primeiro. Ah, é verdade! Meu Deus! Quem sabe faz ao vivo, como diria o Faustão. É verdade. Vamos lá. Então, pedindo licença, sim, eu vou me apresentar. Meu nome é Luiz Henrique. Eu sou fisioterapeuta, assim como a Adriane Borges. E a gente se conheceu num curso de microfisioterapia, buscando entender mais a respeito de como a saúde emocional afetava as nossas células, afetava o nosso corpo e nossa saúde, de forma geral. Eu sempre busquei trabalhar na parte de terapias manuais, então assim fiz cursos de manipulações rápidas, fiz curso de tratamento para alívio de dor, fiz curso... estou fazendo uma pós-graduação em osteopatia, então eu tenho vários conhecimentos dentro da terapia manual e a microfisioterapia, praticamente todos os níveis. Eu já tenho conhecimento e aplico várias situações dessas para ajudar a pessoa da melhor forma possível, né? Então, muito prazer a todos que estão vendo. Então, e aí a gente vai começar falando da nossa realidade do pós-Covid, né? Eu vou passar o que vem até mim, as reclamações, tendo uma clínica de estética, como que essas pessoas estão vindo, e você vai falar também como que essas pessoas, como os pacientes estão chegando pós-Covid. Então, assim, ó, as pacientes pós-Covid, elas têm vindo, estão mais sensíveis à dor, sensibilidade emocional, reclamando de fraquezas nas pernas. As pessoas reclamam muito de fraqueza nas pernas, de queda de cabelo, então é incrível. Memória tem afetado bastante a memória. Eu não, sabe? A minha memória não é mais a mesma depois do Covid. O foco, né? Eu não consigo focar e me organizar como antes. Então, também tem essa mudança.
E com você, Luiz, depois eu talvez lembre de mais alguma situação aqui, mas assim, a princípio isso tem acontecido bastante. E assim, problemas respiratórios, né? Eu vou subir o mirante, já não é a mesma coisa. Eu sinto um cansaço, né? Me relatam muito esse cansaço. Como é que é para você? Os pacientes têm chegado como? Então, Adri, eles, além disso que você falou, eles também têm chego com alteração de olfato e paladar, né? Não todos, mas muitos. Além do foco, assim, é como se eles sempre estivessem viajando, sabe? É como se eles não estivessem na Terra, sabe? É algo bem complicado de se traduzir, mas é como se eles estivessem perdidos. Né? Alguns retornam com traumas assim muito profundos de hospitalização e tudo mais, que às vezes agravou a parte física, porque o tratamento foi invasivo, foi algo mais agressivo, ou emocional, porque você estava no meio de outras pessoas que estavam na iminência de um óbito, e enfim. Então, tudo isso acaba gerando muito sofrimento e profundas marcas nas pessoas. Então, assim, basicamente o que eu mais vejo, além de tudo isso que você falou, essa outra parte também, buscando meus trabalhos. Gente, essa live eu acho que é muito interessante. Se você conhece pessoas que tiveram Covid, manda para essas pessoas assistirem, né? Eu acho interessante informação, eu acho que boas informações, né, que vão mudar, principalmente a saúde do outro, acho que a gente deve duplicar. Então, mande essa live, esse aviso de live para as pessoas que você sabe que necessitam saber dessas informações. Então, assim, como agir, né? Nós, como fisioterapeutas e tal, o que a gente tem feito para ajudar esses pacientes? Bem, eu acredito muito, e a prática tem mostrado isso, que toda doença, gente, começa no nosso intestino, tá? Então, vai um olhar, um cuidado para o nosso intestino. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de evacuar, né? Às vezes leva 2, 3 dias, principalmente as mulheres, né? Os homens já são mais tranquilos em relação a isso, mas a mulher, ela tem, a gente encontra muitas pessoas que têm esse problema. Nosso intestino é tudo, a gente precisa cuidar do nosso intestino, limpar o nosso intestino. Então, todo o tratamento que a gente faz hoje, pensando em tudo, porque assim, ó, a pessoa que pegou Covid, ela pegou Covid e a Covid foi embora, ok, mas o corpo continua inflamado, né? O corpo está inflamado. Então, primeira coisa é ter uma alimentação correta, uma alimentação de detox, limpar esse corpo, né? E começar com o intestino também, fazer uma desintoxicação intestinal, limpar. Isso é o começo de tudo, gente, sabe? Não adianta só tomar um medicamento. Precisa fazer essa limpeza, esse detox, né? Uma alimentação de limpeza por 21 dias, né? Um cuidado especial. E esse cuidado especial no intestino é para a vida toda. Não é só após Covid, eu vou fazer uma semana, 2. Não. É realmente estar ligado. E a quantidade de água, ainda há pouco eu estava fazendo uma avaliação, né, para uma cliente, e a maioria, gente, a maioria eu pergunto, vocês tomam água? Não tomam água, né? Pele totalmente ressecada, você vai fazer um tratamento nos lábios, os lábios estouram porque estão com falta de água. Nós temos, no nosso envelhecimento, uma incapacidade com o tempo de reter água na pele. Então, se eu não tomo água e ainda tenho essa incapacidade de reter água na pele, não
tem como, gente. Eu vou adoecer, eu vou envelhecer, eu vou ter uma qualidade de pele, de cabelo, de tudo ruim, né? Então, assim, eu começo por aí. E você, dentro da microfisioterapia? Poxa, muito bom, mas antes de falar da microfisioterapia, eu preciso, eu gostaria, na verdade, de complementar, porque essa fala foi maravilhosa. Então, assim, Obrigada. me perguntaram várias e várias vezes, tá, mas o que você pode fazer para que eu comece a tomar água? E eu comecei a ver, assim, o fato de não tomar água é um trauma, é comportamento e tudo mais. Aí eu fui lá e encontrei um livro, né, a respeito do consumo de água. E o que acontece é uma coisa muito simples. Simplesmente, o nosso corpo, quando a gente está longe de tomar água, ele sente como se você estivesse no deserto. Como se você estivesse num lugar desprovido de água. Então, nosso hipotálamo, que controla fome, sede, sono, libido, temperatura e tudo mais, ele literalmente para de mandar esse gatilho. Ele para de dizer assim, ó, não tome água, não precisa tomar água, né? Então, aí a gente vai parando de tomar água, porque a água em si não é divertida. Vamos ser honestos. Suco é mais divertido, refrigerante é muito mais divertido, enfim. Mas água não é divertida, porque tem gosto de nada, tem gosto de... Enfim. Então, assim, a água é basicamente um comportamento, é um hábito, é algo que você olha assim, não, eu preciso mudar. Então, eu vou tomando, eu vou criando esse hábito, e ao tomar uma hora fica automático. E é isso, quanto mais você vai tomando água, o seu corpo vai percebendo o quê? Opa, então tem disponibilidade de água no ambiente. Então eu posso continuar tomando. Então, perdão, eu posso continuar pedindo água. Eu posso continuar pedindo, 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 até uma hora que você vai começar a sentir sede até mesmo no inverno, né? Porque no verão a gente morre de sede, porque a gente está derretendo o tempo todo. Né? Mas agora no inverno a gente normalmente não tem tanto, porque a gente não sua tanto. Então, assim, se você começa a ter esse comportamento de ir tomando cada vez mais água, você acaba se acostumando e o seu corpo vai pedindo mais água. E, além disso, me corrija se eu estiver errada, você tem que fazer um cálculo muito simples, pessoal. É o seu peso vezes 0,35, não é? 35, não, 35 direto. É o peso vezes 35. Isso. E aí, esse cálculo... Quanto que tu pesa, Luiz Henrique? Olha, eu tô com uns 95. 95 Isso. Tenho vezes que reduzir mais. 35, você tem que tomar 3 litros 325 ml de água. Exatamente. Eu me esforço bastante para isso, mas enfim, é um trabalho, é como eu falo. É um comportamento, é um hábito. Às vezes no trabalho a gente está corrido de um lado para o outro, não toma água. Então, assim, a gente já repara, no dia que é muito corrida, a gente acaba tomando menos água. Então, isso é um comportamento. Então, fica a dica, pessoal, né? Façam esse cálculo já e vamos vendo assim, poxa, eu tô muito fora. Aquele dos 2 litros, para quem é mais cheinho, acabou. Para quem é maior e tudo mais, acaba tendo mais peso porque é maior, acabou. Tem que tomar bastante. Assim, e na microfisioterapia? Ok. Na microfisioterapia, a gente acaba trabalhando o intestino de uma forma mais sutil. A gente acaba vendo o porquê que há uma alteração. Né? Por exemplo, assim, situações muito importantes, muito impactantes na nossa vida, como profundos traumas de dificuldade de aceitação, alterações até mesmo, algumas quebras, passei por uma quebra financeira, passei por algumas situações assim que são difíceis de digerir, o nosso intestino somatiza isso, fazendo com que ele gere uma tensão, ele começa a ficar mais tenso, mais rígido. E isso faz com que lentifique o fluxo intestinal, gerando constipação, as fezes, quando a gente constipa. Então, olha só a loucura. Você constipa por uma questão emocional. Estou passando por um estresse emocional, constipa. O nosso intestino, por estar constipado, as bactérias ruins que estão
na nossa flora também, elas acabam fermentando, elas acabam gerando mais toxinas que vão inflamando o nosso intestino cada vez mais e o nosso cérebro. E isso vai provocando potencialmente uma ansiedade, até mesmo sintomas depressivos e tudo mais. Então, assim, às vezes começa no emocional e vai intoxicando profundamente o físico. Então, na microfisioterapia, a gente busca entender isso e busca estimular a parte nervosa e a mucosa a trabalhar de uma forma melhor. A tanto melhorar a hidratação, né? Porque um trauma pode alterar a hidratação da mucosa ou a parte nervosa que gera a contração, a motilidade intestinal. E isso tudo através do nervo vago. Então, a gente acaba trabalhando isso também, né? Para quem não sabe, para quem entrou agora, para quem não tem conhecimento ou nunca ouviu falar da microfisioterapia, a microfisioterapia é uma terapia dentro das terapias alternativas que a gente trata aqui na clínica, tá? É uma terapia que foi desenvolvida por 2 fisioterapeutas franceses há mais de 30 anos na França. E ela está o quê? 15, 17 anos no Brasil? Por aí. Acho que por ela aí, veio pra cá né? em 2004. Uhum. Então, mais ou menos esse tempo. O que é microfisioterapia se sabe? Então, gente, assim, ó, o que nós trabalhamos aqui na clínica? Nós trabalhamos com a prevenção e com o tratamento das doenças, de tudo que você puder imaginar. Nós trabalhamos a doença, antes de ela se materializar, tá? Ela vem na nossa emoção, né? O nosso corpo físico é um armazém das nossas emoções. Então, e é através disso, de algo que eu tive dificuldade e eu não dei conta e toquei a vida, né? Por exemplo, sei lá, eu sofri bullying lá nos meus 14 anos. Mas, enfim, eu sou obrigada a viver, sabe? Coloquei uma máscara, às vezes me tornei uma pessoa fechada para o mundo e continuei, né, a minha caminhada nessa vida. Eu vou desenvolver uma doença por conta de tudo que eu sofri lá quando eu recebi o bullying. Isso pode ser naquele momento, pode ser 1 ano depois, pode ser 5 anos depois. Os registros ficam no nosso corpo. E quando a gente faz a microfisioterapia, a gente faz uma varredura de todo o nosso corpo físico. E é encontrado, através dessa varredura, desde o nosso cabelo até a planta dos nossos pés, existe registro de todas as nossas emoções que foram fortes, que a gente achou que dava conta e não deu. Então, a partir dessa varredura é liberado, tá? E depois dessa liberação, você observa que às vezes as dores passam, às vezes aquela insônia que eu tinha vai embora, aquela maneira de eu ser, eu sou muito ansiosa, de repente acaba. Fala nisso. Eu fiz a micro, porque eu sempre faço a micro, né? Pelo menos uma vez por ano, gente, eu faço a microfisioterapia. E eu fiz essa semana. E ontem, Luiz, naquela tempestade, e aqui na clínica começou em algumas salas, né? Nossa, a ter problemas de vazamento, de infiltração e tal, porque a calha não venceu tamanha chuva, tamanho vento. Você não sabe, eu tava super tranquila. Que bom, fico feliz. Sabe? Então, assim, gente, vocês não fazem ideia o que é isso, sabe? É olhar para tudo com mais qualidade, com mais serenidade, com mais calmaria. Então, eu recomendo, se você não sabe o que é microfisioterapia, procure saber, né? Procure vir fazer uma sessão, conheça, se abra para esses tratamentos alternativos que fazem a diferença na nossa vida.
né? Eu sou formada em medicina tradicional chinesa e a gente está falando muito de água. E a água, ela te dá a qualidade, né, do seu cocô, né? É verdade. De como você evacua. Então, assim, ó, eu recomendo que vocês olhem para o cocô de vocês, tá? Porque a cor dele, o tamanho dele, o formato dele, te dá informações de como está o seu intestino, né? Por exemplo, se você tem umas fezes muito finas, entendeu? Você pode estar com problema de diverticulite, você pode estar com a luz do vaso mais fechada, alguma coisa está errada, entende? A sua alimentação não está correta. Então, tudo a gente precisa olhar para o corpo da gente, né? Entende? Qual é a qualidade do meu corpo? O que eu coloco para dentro? O que eu coloco para fora? Porque o que eu coloco para dentro vai determinar o que eu coloco para fora. Exatamente. E aí, com a microfisioterapia, a gente acaba auxiliando isso, porque a gente, muitas vezes a gente acaba negando que teve algum trauma ou deixando de lado, só que às vezes esse trauma está gerando uma alteração no sistema nervoso que está alterando, por exemplo, você falou da luz do intestino, então está alterando, está gerando tensão nele. E isso muitas vezes pode gerar essa situação que você falou, né? Então, às vezes, é algo simples, não é mesmo? E outras coisas também, acabo fazendo outras técnicas manuais, porque é muito comum, às vezes a pessoa, fiz uma cirurgia abdominal e tudo mais, então, às vezes, uma cirurgia abdominal acaba gerando uma cicatriz, né? Cicatriz interna. Mas, gente, não é a cicatriz da cirurgia, mas a cicatriz de um bloqueio que a gente deixa de ter naturalmente, né? Um bloqueio da nossa energia, da nossa frequência, porque tudo no nosso corpo, não é só o nosso coração, que com os batimentos cardíacos tem uma frequência, tudo no nosso corpo tem uma frequência. É verdade, foi estudado. Se o pessoal tiver curiosidade, pode pesquisar assim, frequência energética de cada órgão. Isso aí é pesquisado. Isso não é coisa de holisticismo ou algo assim, não. Isso aí vem de uma linha de estudo da física mesmo. Né? Então, da física quântica. Físicos. Exatamente, físicos foram lá e estudaram a frequência vibratória de cada tecido do nosso corpo. Não, você sabe que a ciência, ela tem colocado agora, Luiz, que a qualidade, veja bem, gente, isso é muito importante. A qualidade das nossas pernas, tá? Tem a ver com a qualidade do nosso cérebro. As doenças, as patologias, né, como as demências, né? Tem a ver com as nossas pernas, com a qualidade das nossas pernas. Então, assim, ó, aí eu fico ligando, né? Porque daí, assim, eu fico estudando, né? Eu não paro de estudar. É constelação, a micro, aí a medicina tradicional chinesa, que é uma medicina oriental, aí eu junto com os conhecimentos da nossa medicina ocidental, e eu disse, cara, lógico, veja, é o mesmo sangue que circula. Tá? Só que assim, ó, se a gente tem, água é importante, caminhada é importante, sim, a caminhada é importante também. Por quê? Porque o sangue está circulando, só que assim, ó, se eu não caminho, se eu não me movimento, se eu sou uma pessoa sedentária, o que acontece? O sangue para baixo, gente, o sangue quando desce até os nossos pés, ele tem a gravidade que ajuda e ele tem uma bomba chamada coração que impulsiona esse sangue para baixo, tá? Só que o que faz ele voltar? Entende? Se de repente eu já não tenho mais 25 anos, se eu já sou uma pessoa acima de 50, de 60, ou mesmo as pessoas de 40 que são muito sedentárias, que são obesas, como é que esse sangue vai retornar? Ele vai retornar muito lento. Com muita falta de oxigênio. E isso vai afetar lá em cima.
Porque o sangue é circulante. O mesmo sangue que vai lá no dedão do pé, ele vai e vai alimentar os nossos neurônios. Então, se demora muito para retornar, com o tempo, com muito tempo, eu vou ter uma demência, uma perda, por conta do quê? De falta de água, de falta de movimento. Então, água é saúde, movimento é saúde. E olha só, você falou uma coisa, essa parte de tudo começa pelo intestino, tem uma linha de estudo alemã que se chama homotoxicologia, né? Então, é o estudo das toxinas através do sangue, que descreve o seguinte: tudo acontece pela boca, onde nós comemos e para lá. O lugar onde tudo entra no nosso corpo é pela boca. Então vai parar no intestino, medicamentos, alimentos, a água, enfim. E depois do intestino, essa linha diz assim, se o intestino está intoxicado, se ele não está funcionando bem, uma constipação, algum problema ali, ele sobrecarrega o fígado. Porque o nosso fígado ele está em contato direto através de veias e artérias conectadas direto com o intestino. E ele faz a filtragem. Então, tudo a gente come, passa no nosso intestino delgado e grosso, e ele começa a filtrar ali o sangue, né, os líquidos, tudo. Perdão, os líquidos não, o sangue, perdão. Aí depois, se o nosso fígado não dá conta, se a gente tem hábitos assim, não só alimentares, por exemplo, consumo excessivo de álcool, também, entre outras coisas, sobrecarrega o nosso fígado. Sobrecarregando o nosso fígado, ele não dá conta, vai subindo, intoxica o quê? Nossos rins. E aí começa a gerar alteração na filtragem de líquidos. Não deu conta os rins, aí começa a alterar toda a circulação corporal, veias, artérias, coração, pulmão, começa a alterar tudo isso. E por último, aí estoura na pele. Então, assim, se a gente for parar para pensar, um problema de pele, você que trabalha com dermato funcional, é uma boa, quer dizer que o caminho, o corpo tá conseguindo, e o problema é quando para no intestino. Quer dizer o quê? Que tudo tá bloqueado. Exatamente. Se tá na pele, é uma boa, quer dizer que o caminho tá, tanto que o quê? Acontece mais acne, né, com adolescentes, quer dizer o quê? Que esse caminho tá funcionando. Tanto que, olha, para pensar, o Roacutan eu tomei. E quem toma Roacutan tem que fazer o quê? Checagem de fígado, porque você vai bloqueando esse trajeto para a pele, entende? Ele faz retornar a toxina que está indo para a pele, faz retornar para o fígado. Entende? A gente tem que loucura, né? Que então, loucura. Assim, com certeza. Então, gente, cuidado integral com o seu corpo, ainda mais a gente falando... Isso que o meu colega, amigão e grande profissional falou, é uma grande verdade. A gente, quando alguém me procura para tratamento de acne, a gente vai aonde? Na causa, tá? Então, assim, não adianta eu ir ali com cosméticos e tratar só o cosmético. Eu preciso saber da causa. Então, o que a gente faz com um adolescente ou mesmo uma pessoa de mais idade, né, com problemas de acne adulta, intestino, microfisioterapia, porque assim, ó, a pele está pedindo socorro, a pele está pedindo socorro. Então, o que a gente faz? A gente vai buscar a causa, fazendo a microfisioterapia para limpar todas as emoções, porque assim, ó, a acne, ela pode vir, com certeza, pela alimentação, pelo intestino e por emoções que a gente não dá conta. Excesso de estresse, né? Eu já tive muitos pacientes, tá? Que tiveram muita acne, às vezes acne só num lugar, às vezes só aqui, ó, sabe? Então, só nessa região. Como é que tá o teu emocional? Como é que tá a tua vida profissional? Ou de repente, a pessoal? O que está afetando? Vamos tentar melhorar ali. Vamos fazer micro, vamos tomar água, vamos limpar o intestino, entendeu? E com certeza, né, a limpeza de pele, entra isso também. Entra a parte da pele. Mas a gente precisa tratar e olhar para a causa de tudo. Né? Você falou de limpeza de pele, por exemplo, você deve ser uma pessoa que... Você gosta, por exemplo, acha uma boa abrir os poros para que as coisas
que a sujeira saia? Com certeza. Olha, Então, gente, exatamente. eu recomendo o seguinte, tá? Limpeza de pele a cada 3 meses. Precisa. Às vezes as pessoas dizem assim, ai, que absurdo, né? Muito limpeza de pele. Eu vou conversar com as mulheres. Quantas vezes no mês ela faz a unha do pé? Pois Né? então. Eu faço de 15 em 15 dias. Quem é, Luiz, que conversa com a gente olhando para o nosso pé? Eu não É estou dizendo, verdade. eu não estou dizendo que isso não seja importante, Claro, entendeu? com certeza. Né? Mas o É, nosso rosto é o nosso cartão de visita, entendeu? O nosso olhar, o nosso rosto é é onde diz verdade. tudo tá bem ali, não é Exatamente. verdade? Então, assim, eu sinceramente, quando eu olho para um rosto com uma pele que tá carregada e tal, eu fico imaginando intestino, pouca água, né? Não se movimenta, não limpa a pele, né? Porque assim, ó, na medicina chinesa, o que que nos ensinam? Que tudo que não presta tem que sair, não é? Tudo que não presta tem que sair, não é verdade? Então, assim, ó, quando eu tenho acne, é o corpo dizendo que tem alguma coisa errada. Quando eu tenho muito chulé, odor, né? Ou suor, o meu suor fede. O que que eu tenho? Putrefação intestinal, sujeira intestinal, corpo pedindo socorro. Porque a gente não precisa, sabe? A gente não precisa ter, né, odor forte, tá? Nem nas axilas, nem sabe, nos pés, a gente não precisa ter. Aliás, assim, ó, o arquiteto, né, que nós chamamos de Deus, a nossa matriz divina, fez tudo tão perfeito que quando a gente evacua certinho, a gente não precisaria nem usar papel. Porque assim, Olha ó, só. quando que as minhas fezes é correta? Quando que as minhas fezes é correta? É aquele dia que eu sento no vaso sanitário, que eu evacuo e que eu vou passar o papel e não sujou. E foi rápido. E foi sem força. Entende? Então, assim, ó, nem muito grosso, nem muito fino, não pesado. Entende? Então, a cor do que a gente evacua, o tamanho, né? A maneira como a gente faz, tudo isso diz como está a nossa alimentação, como está o nosso intestino, e daí, com certeza, como está a nossa saúde, como está a nossa pele. Exatamente. Então, assim, além de tudo, o trabalho integrativo é fantástico, né? Por exemplo, eu soube. É verdade que vocês agora estão com nutricionista? Eu ouvi Isso dizer que é que vocês não concediam. a gente sempre teve nutricionista. O problema é que a gente teve um problema, a pessoa na pandemia foi embora, teve uma perda, né, perdeu a mãe e tal, mas a Ah, gente tá contratando, olha, então, né? porque Mas precisa sim. independente disso, Uhum. a gente está sempre olhando para tudo isso, Luiz. Exatamente. Entendeu? O nosso paciente, ele é avaliado como um todo, entendeu? A alimentação dele, sabe? Se faz exercício, se caminha, entendeu? Porque nós somos, né? Nós somos corpo, mente e espírito, né? Exatamente. Então, Exatamente. não adianta, sabe? Eu gosto muito da micro por isso, porque a microfisioterapia, Exatamente. ela destrava, ela faz aquela limpeza que a gente realmente precisa, porque, né, se a pessoa está estressada, não vai ter beleza. Se ela está dormindo mal, ela não vai ter beleza, Não, ela não vai ter não vai ter saúde, saúde, acabou. Uhum. né? É verdade, é verdade. Por exemplo, assim, ó, talvez se o pessoal tiver curiosidade, só fugindo rapidinho do assunto, mas você estava falando de acne. Na microfisioterapia, muitas vezes a gente, quando vê assim, acne, se for profundamente emocional, pode ter uma relação direta com problemas de descontentamento com a aparência. Então é como se aquela região inflamasse ali, só aquela região. Então a pessoa, porque assim, a pessoa sente como se a minha cara está no chão, como se eu sinto que minha cara é muito desagradável. Aí ela pode ter no rosto todo. Se ela sente assim, não, eu sinto que meu nariz é muito grande, pode ter
no nariz só, mais acne no nariz, e assim vai, entende? Então, nosso corpo, às vezes, ele demonstra algo muito específico quando isso olhando para a parte emocional, quando tem uma correlação direta com aquilo. Não, com certeza. Né? Você lembra, no caso da microfisioterapia, em 2020, eu tive a queda, eu uso uma barrinha, né? E essa barra de contenção, porque eu usei aparelho ortodôntico, e aí eu uso essa barrinha há 30 e poucos anos, né? Eu já perdi as contas de quanto tempo essa barrinha tá aqui, não lembro, mas faz bastante tempo. E esse um mês depois do início da pandemia, que teve aquele lockdown, o que aconteceu? Caiu essa barrinha. Eu disse, cara, mas por que essa barrinha tá aqui há anos? Não, acho que 20 e poucos anos essa barrinha tá aqui. Uhum. Aí eu fui no dentista, fiz uma limpeza, ela colou, eu vim para casa, em uma semana essa barrinha caiu novamente. E você fez a micro. Porque daí, assim, quando caiu a barrinha, eu liguei de novo para dentista e disse assim, olha, você coloca aquele cimento forte, porque assim, a minha barrinha caiu em uma semana de novo e ela estava aqui há 20 anos. Como pode? Daí ela falou para mim o seguinte, olha só o que ela questionou. Você está dormindo bem? Será que você tem bruxismo? Adri, a gente precisa fazer uns exames de mordida, uma panorâmica e tal, porque de repente você está com bruxismo. A primeira coisa que eu fiz, que é o que eu faço antes de procurar qualquer outra coisa, microfisioterapia, ozonioterapia, entende? Para depois fazer qualquer outra coisa. Então, assim, ó, eu fiz a microfisioterapia com você aqui atrás. Aham. Né? Você colocou no lugar músculos dessa região e disse para mim, Adri, final de março tu teve pânico. Eu olhei para você assim, pânico, pandemia, né? Pandemia. Exatamente. Olha que interessante, gente. Eu faço academia, eu faço musculação, eu faço há 20 anos yoga. Eu sou fisioterapeuta, eu tenho consciência corporal, porém, eu não percebi que estava fora. Porém, depois que você colocou com a micro, tá? Você posicionou no lugar. Naquela tarde, quando eu fui comer, eu percebi que estava no lugar. Mas eu não tinha percebido que estava fora. Uma coisa muito louca. Depois disso, ela colou a barrinha, e isso foi em 2020, não caiu até hoje. Então, assim, ó, se a gente não tivesse o conhecimento que o que a micro pode fazer no nosso corpo, eu talvez, não sei, talvez eu estivesse usando um aparelho para bruxismo à noite. Olha que coisa louca. Por quê? Porque colocar um aparelho, né, para corrigir, não é buscar a causa. Nós temos que buscar a causa. E hoje, assim, ó, na Europa, toda a Europa está muito virado para isso. Né? Eles buscam a causa, seja com a micro, com tantas terapias, a constelação, com tantas terapias, eles buscam a causa antes de começar a usar um aparelho ou tomar um antibiótico, sabe? Eu, durante esse tempo todo de pandemia, se eu peguei Covid, eu não sei, gente. Eu não parei a minha vida. A gente fechou a clínica no dia 18 de março de 2020 e abrimos dia 8 de abril de 2020. Eu viajei, eu fiz cursos, eu viajei de ônibus. Eu pensei assim, nossa, agora eu vou pegar. Mas eu preciso fazer esse curso. Eu fui para o interior de São Paulo fazer um curso de ozônio. E eu tive que ir de ônibus porque não tinha avião e tal. Eu me entupi de ozônio, né? Gente, eu faço ozônio retal. Eu faço porque, assim, eu sinto que muda, entendeu? A minha performance, a saúde, o meu desempenho na academia, entendeu? E assim, ó, melhora tudo. Você não pega gripe, você não pega resfriado, você tá bem todo dia.
Então, eu super recomendo ozônio, sim, né? E a gente tomo água de ozônio, faço ozônio retal. Esses dias, deixa eu te falar, eu estava atendendo uma paciente falando para ela assim, olha para mim, ai, ozônio retal, não. Aí eu disse, sim. Daí eu comecei a conversar com ela, eu disse, mas por que e tal? Né? As pessoas estão fazem ozônio vaginal. Ah, não, o vaginal eu faço, o retal não. Ah, mas... Aí eu, peraí. Desculpa, mas como Calma. assim? Repete isso. Você faz o ozônio vaginal e o retal não, por quê? Né? Eu tenho um mestre, né, de ozonioterapia, que é ozonioterapeuta, que falou assim, gente, o povo tem que ter medo do que sai, né, do ânus, não do que entra, né? E o ozônio, gente... É verdade, olha, não parei pra pensar assim. E assim, ó, gente, ozônio é vida, vida, entendeu? Por quê? Porque ele vai lá, ele trabalha no ciclo de Krebs, e vai modulando, ele vai modulando o nosso organismo. É fabuloso. Exatamente, trabalha, né, desinflamando, desintoxicando, então, fantástico. Se me permite aqui, a Fabiola mandou uma pergunta aqui para eu explicar, para quem chegou mais no final e tudo mais, para eu explicar novamente como é que funciona a microfisioterapia, como ela pode, já que a gente está... O nosso tema de live é pós-Covid, como é que a gente pode fazer essa interação. Vai lá! Então, a microfisioterapia, como a doutora Adriane mesmo falou, é uma terapia manual francesa. Então, foram 2 franceses, fisioterapeutas e osteopatas, que estudaram profundamente durante anos e anos, primeiramente, como é que eles conseguiam tratar as pessoas para ter um resultado mais rápido. Porque eu estudo osteopatia e muitas vezes a gente faz manobras e oscila o resultado. A pessoa melhora um pouco, pior, melhora um pouco até... E às vezes demora muito tempo. São meses assim... trabalhando até encontrar uma potencial causa, às vezes não consegue resolver 100% da situação. Então eles foram procurando como é que o que aparecia no corpo quando uma pessoa lesionava o músculo. Então eles foram caçando, né? Isso que a doutora Adriane falou. Então eles foram vendo assim, aqui, por exemplo, se existe uma rigidez aqui na pele dessa região aqui, então eram músculos dessa região aqui. Entende? Eles foram caçando por 10 anos estudando isso. Mapeamento, e depois né? Eles foram fazendo um mapeamento. Foram fazendo assim um mapeamento gigantesco de como é que o corpo ia se trabalhando nesse sentido. Depois eles foram vendo que existia uma parte emocional através e que ela afetava o corpo. Então eles foram vendo que tocando num ponto e outro ponto, eles iam testando e tendo rigidez, eles iam chamando isso de bloqueios. Então eles iam desbloqueando essas tensões. Então eles foram pesquisando e depois de perguntar para tantas pessoas, a mesma coisa, eles viram que existia um padrão. Então, quando bloqueava em certo ponto, significava, né, na maioria das pessoas, significava certa coisa. Então, eles foram construindo mapas assim. Eles foram tocando, foram testando, foram vendo isso. Então, a microfisioterapia é basicamente uma técnica manual de toques suaves, onde a gente busca a causa do sintoma e faz o desbloqueio, faz a reprogramação a nível celular. Então, é como se a célula pegasse a informação de volta, lembrasse assim, você não lembra? Foi isso que aconteceu na sua infância, quando seus pais se divorciaram e tudo mais, você gerou um grande sofrimento e nas suas células geraram essa tensão, né? Geraram essa tensão e uma inflamação que ficava ciclando. Então, ia e voltava, toda vez que você viu uma separação, você novamente ativava, é como se você sofresse tudo de novo. Então, assim, a microfisioterapia é isso. Então, a gente busca essa causa e aí a gente vai tratando os sintomas físicos, como constipação, diarreia, que muitas vezes está relacionado com ansiedade de querer tudo rápido e o nosso intestino acelera. Já que a gente não acelera, o nosso intestino acelera. Já parou para pensar nisso? Não, então, é uma loucura. Gente, assim, ó, queira vocês acreditarem ou não, como é que eu cheguei na microfisioterapia? Eu comecei a ter uma dor na região cervical aqui, muito grande, gente. Fazendo massagem, eu fiz fisioterapia, eu fiz um monte, acupuntura, e era uma dor assim, ó, que não te impedia de fazer nada, mas ela ficava ali o tempo inteiro. Eu dormia e acordava com essa dor.
E daí, assim, ó, na hora de praticar, eu trabalho muito com as mãos, né? Sentada com as mãos, limpeza de pele, tratamento, fazendo, né, massagem, manipulando o rosto e tal. E aquela dor aumentava no horário de trabalho. E eu conheci a microfisioterapia por conta disso. A primeira sessão de microfisioterapia foi em Curitiba. E quem me atendeu foi um profissional que vinha de Londrina para atender em Curitiba. E aí ele fez o exame na minha cervical e falou assim, intrauterino. Eu olhei assim, achei, sabe, não acreditei, gente, de verdade, tá? Não acreditei. Ah, como assim? Toda emoção, tudo é por emoção. A nossa doença, ela vem por emoção antes, entendeu? De se materializar no nosso corpo, tá? Então, assim, ó, tudo que uma mãe passa durante a gestação, os medos, entendeu? Todas as emoções que ela tem ali, ela passa pro feto, tá? Exatamente. E em algum momento, esse feto, na vida infantil ou adulta, ele vai desenvolver uma patologia por conta dessa emoção nesses tecidos que sofreram essa alteração. Aí eu não acreditei, vim embora, a dor diminuiu. Diminuiu. Ele pediu para mim retornar, 30 dias depois eu fui, pelo sim, pelo não, eu estava melhor, eu fui. Ele achou outras coisas e fez mais esse tratamento, minha dor sumiu. Exatamente. E era um fisioterapeuta. Comecei a conversar com ele, disse, cara, eu quero aprender a fazer isso, eu quero aprender a fazer isso. Eu sou muito curiosa e não tenho preguiça de estudar, eu quero saber. E foi aonde eu entrei no caminho da micro, comecei a fazer as formações que são longas. Não pense que é um final de semana, são longas, são meses e meses, né? Eu tive a felicidade, tu estava comigo, né? Quando ele veio, né? O Grosjean, né? Ah, não. Não tava? Não tava com você nesse momento. Mas eu conheci o Grosjean também. Conheci ele quando eu estava no módulo básico. Então, gente, a microfisioterapia se chama micro, por quê? Porque somente no Brasil, somente fisioterapeutas podem fazer a microfisioterapia. Por que micro? Porque é sutil, são com as mãos que a gente trabalha. A gente faz uma varredura no corpo inteiro, do couro cabeludo até a planta dos pés. E essa varredura vai nos dizendo aonde está bloqueado e a gente vai desbloquear. Então, assim, ó, no Brasil, quem pode fazer? Veterinários, a parte animal. Quando passa humano, nem veterinário pode fazer. E daí é só os físios. Microfisioterapia só pode ser feito presencial. Sabia que tem gente vendendo isso pela internet? Gente, não tem como, tá? Microfisioterapia é presencial, é toque. E leva mais ou menos 1h30 a sessão. Tá? Então, assim, é varredura. Como é que você vai ver se tem travas ou não online no corpo da pessoa? Não tem como, tá? É verdade. Então, é um alerta que eu tenho procurado falar para as pessoas, porque isso me chegou aqui, tá? Então, infelizmente, tem gente, sabe, sei lá, fazendo isso, estragando uma técnica maravilhosa, que realmente a pessoa sai da sessão e ela começa a sentir diferenças em muitas coisas da vida dela. Coisas que às vezes ela não veio reclamar, mas ela vai, ao longo dos 30 dias, observar que melhorou. Exatamente. É assim mesmo. Então, voltando lá, que o nosso tempo está começando a ficar mais curto. Nós temos que terminar. Exatamente. Vamos lá. Sobre o pós-Covid, como a gente falou, o cansaço, muitas vezes, ele é bioquímico, mas pode também ser emocional. Por exemplo, quando a gente passa por muito estresse, a gente está num nível muito alto de estresse,
cortisol e tudo mais. E às vezes esse estresse é emocional. Então, na microfisioterapia, a gente às vezes consegue alcançar algum bloqueio relacionado a isso, né? Por exemplo, estar em uma pandemia, estar em um momento assim, ou quando você acaba se contaminando. Isso pode gerar um pico de estresse muito grande e isso gerar um drama emocional. Entende? Então, isso é uma possibilidade. O nariz é a mesma coisa, pode ser alguma coisa emocional, uma alteração, tudo mais. Já tive paciente que depois que teve Covid, conseguiu reduzir um pouco a falta de sensibilidade olfativa, por causa que, basicamente, é uma alteração no nervo. Então, é físico, mas muitas vezes é por causa da emoção. Por exemplo, o nariz está relacionado com o olfato, então é como se eu estivesse farejando algo perigoso. Então eu tenho que bloquear para que nada entre. Então, a alteração de sensibilidade olfativa tem uma relação com isso, né? Enfim, dores no corpo muitas vezes estão relacionadas a grandes impotências, então a gente acaba trabalhando com isso. Enfim, inúmeras situações podem ser vistas com a microfisioterapia. Em adição também, claro, o ozônio para ajudar a desintoxicar pelos medicamentos que foram em excesso, pelo próprio Covid mesmo, que intoxica, né, que não é uma toxina de fora, é uma toxina endógena. Então, o nosso metabolismo fica todo bagunçado. Então, o ozônio ajuda também a desintoxicar, não é mesmo? Essas toxinas endógenas. Então, junto, é interessante fazer exercícios respiratórios, yoga também é bom para ajudar a reequilibrar essa questão cardiovascular, né? Porque o exercício respiratório ajuda a melhorar todo esse processo que o coração faz, esse sofrimento que o coração acaba entrando por essa bagunça. Enfim, tudo isso é um trabalho integrativo que pode auxiliar as pessoas que estão em sofrimento a ter mais qualidade de vida. Interessante, né? É o que a gente recomenda aqui na clínica. Microfisioterapia, ozonioterapia, o reiki, né? Então, são terapias alternativas que fazem a diferença. Então, assim, a gente tem visto, né? Principalmente na microfisioterapia, dificilmente a pessoa sai sem ter gostado da sessão, né? Já gosta de imediato. E retorna, o feedback que vem é sempre um feedback bom. Eu melhorei, mudou isso, mudou aquilo, entendeu? Então, assim, gente, procure conhecer, se abram, entendeu? Para as terapias alternativas, entendeu? A microfisioterapia não é algo que surgiu agora, já existe há mais de 30 anos, né? Vem da França. Só no Brasil aí a gente já tem um histórico de 15 anos. A ozonioterapia é uma terapia maravilhosa que já existe, gente, desde a guerra, há mais de 130 anos. Né? Nós estamos muito atrasados, foi liberado para nós em 2019. Então, veja quanto que a gente perdeu. Nós temos aí uma terapia que é o ozônio, que é uma terapia anti-inflamatória, né? Ela limpa, ela desintoxica o teu organismo. Tá? Ela tem poder fungicida, bactericida, anti-inflamatório. Então, assim, se abram, né? Então, era isso, né, Luiz, que a gente tinha para falar do pós-Covid. Né? O pós-Covid é importante limpar o organismo, né? Tirar a inflamação que fica, porque se você tem sequelas, o teu corpo ainda está inflamado. Essa doença, né, começa pelo intestino, a desintoxicação, né? Então, assim, é pela boca e pelo intestino, né? É o que você vai ingerir, que tem que ter uma desintoxicação ali de 21 dias, com alimentação, com muita água, gente. Tá? Esqueçam o refrigerante. Eu já perdi as contas aí de quantos anos faz que eu não tomo refrigerante. A gente não precisa. Pensa o seguinte, né? Logo vai cair, mas assim, ó, o que eu quero deixar para vocês é o seguinte: a doença, ela gosta de um organismo com acidez.
Quanto mais o corpo tiver alcalino, menos doença nós vamos ter. Não é isso, doutor? É verdade, é verdade. Porque a acidez está relacionada ao aumento de inflamação também. Então, assim, ó, sabe, se liberar desses traumas através da micro, tomar bastante água, se movimentar, né? A microfisioterapia, nós recomendamos 3 sessões. Por que 3 sessões? Porque o nosso corpo é como se fosse uma cebola. Nós vamos fazendo camadas e tocando a vida. Então, a gente recomenda 3 sessões, gente. A primeira, a segunda com 30 dias. E depois, quando a terceira, o teu corpo vai falar. Exatamente. Se você vai voltar com 30 ou com 60 dias. Não é assim, doutor? É assim mesmo, é assim mesmo. 3 sessões para você seguir para a vida mais leve, tá? Fica a dica. Água, microfisioterapia, ozonioterapia e a saúde que a gente quer. Olhe para o seu intestino, olhe para aquilo que você está comendo e para aquilo que você está colocando para fora. Perfeito, Adri. Muito obrigado. Gostei muito de fazer a live, fazia muito tempo que a gente não fazia. Então a gente acabou não abrindo tanto para perguntas. Eu peço desculpas ao pessoal, mas enfim, era tanta coisa, tanto. É muita coisa, é muita coisa porque Mas... Covid é grande, inflamação é grande. Mas, por favor, pessoal, quem ficou com dúvida, me manda mensagem no direct, mande mensagem para a clínica ali, não só para agendar, mas para questionar e tudo mais, a gente vai responder tudo que vocês quiserem saber a respeito de saúde, de pós-Covid, entre outras coisas que a gente falou aqui, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada. É sempre muito bom conversar contigo. A gente faz uma parceria muito legal. Eu sou grata a Deus por ter conhecido você na sala, aprendendo microfisioterapia. Tudo de bom, né? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus nos abençoe, que a gente possa continuar por muitos anos ainda ajudando as pessoas que nos procuram. Perfeito. Muito obrigado, Adri. Tchau, Luiz. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.